Olá, eu vou falar sobre uma transformação de vida. Eu estava pesquisando na internet e vi uma pesquisa recente que aqui no Brasil 90% das pessoas são infelizes. Ou seja, a cada 10 pessoas, 9 não é feliz. Eu posso te ajudar. Eu posso mostrar um novo caminho, uma jornada de transformação da vida. Antes eu vou me apresentar, eu me chamo Fabian Sacomori Dias. A minha área de formação primeira é na área de engenharia. Eu fiz engenharia mecatrônica, né? Durante muitos anos trabalhei na indústria automotiva, na indústria eletrônica, mas também durante muitos anos eu venho buscando autoconhecimento. E isso começou em 1995, por causa de um professor de física. Ali eu comecei a estudar o poder da mente, o poder do inconsciente, e assim se abriu para vários estudos. E até hoje sigo nesse caminho. E há em torno de 14, 15 anos eu me dedico exclusivamente a poder ajudar as pessoas. Bom, antes de entrar, propriamente dito no assunto, eu quero passar umas teorias da física bem simples, de forma bem sucinta, para a gente poder se situar e compreender melhor depois o que eu quero dizer, né? Tem uma teoria da física quântica que se chama a teoria das cordas, ou teoria das supercordas. O que diz essa teoria? É que não existe um tijolo fundamental para a vida. Conforme a tecnologia foi evoluindo, a física começou a entrar cada vez mais na partícula subatômica, no núcleo do elétron, do átomo, né? E eles perceberam que não existe nenhuma matéria fundamental da vida, que tudo é energia, né? Por isso o nome é teoria das cordas, que no fundo, quanto mais entrava para dentro, mais via que tudo era uma vibração, somente uma energia. Por isso o nome teoria das cordas é como se fosse uma corda de violino vibrando, era só uma vibração. E vibrações diferentes formam coisas diferentes, né? E tem uma outra teoria, na verdade um experimento da física, que é o experimento da fenda dupla, que é feito com um canhão de elétrons, né? Nesse experimento, num primeiro momento, os físicos se depararam com algo desconhecido, o que não era esperado, né? Que o elétron tinha um outro comportamento não esperado, se comportava como onda e não como partícula. E eles colocaram um equipamento para observar por onde o elétron passava, por qual fenda o elétron passava. E ao observar, o elétron tomou um outro comportamento, tinha um comportamento de partícula, né? Ou seja, só o ato de observar aquilo mudava o comportamento do elétron. Então, se chama de onda, de uma possibilidade, uma probabilidade, né? E algum ponto bem específico, né? Um outro comportamento bem específico. Como diz o Amit, que é um físico indiano, a física quântica é a física das probabilidades, das possibilidades. Ou seja, tudo existe como uma possibilidade no universo. São infinitas possibilidades, né? E também é interessante na física o salto quântico, né? Um elétron numa órbita, para ele poder mudar de órbita, ele precisa receber uma carga de energia. E quando ele tem uma energia extra, essa energia adicional, ele dá um salto. Ele não tem um caminho que ele faz, ele simplesmente desaparece de uma órbita e aparece em outra órbita, né? Que chama de salto quântico, quando é adicionada uma energia, tem uma energia diferenciada, que faz com que isso aconteça, né? Bom, visto isso, eu quero falar um pouquinho sobre os comportamentos humanos, do ser humano, né? Normalmente, numa situação estressante, numa situação de ameaça, o nosso corpo reage automaticamente, instintivamente, né? E como que isso funciona? Pode ser qualquer tipo de situação, por exemplo, num local de trabalho, uma ameaça de perder o emprego, uma discussão no trânsito, qualquer coisa, né? O que acontece nesse momento?
o teu sistema nervoso simpático começa a agir, né? O teu ritmo cardíaco se acelera, a respiração fica acelerada, fica mais curta e mais rápida, o fluxo sanguíneo é alterado, o sangue que estava nos órgãos começa a ir para as extremidades, né? Para os braços, para as mãos, para os pés, para as pernas. O teu corpo libera um monte de adrenalina e cortisol para os músculos, né? Ou seja, a gente entra em modo de sobrevivência. A gente está pronto para lutar ou para fugir dessa ameaça, independente dela ser real ou só imaginada. Se tu vive uma situação real, isso acontece. Mas depois tu imagina essa mesma situação, isso também acontece. Teu corpo, ele não sabe diferenciar se é somente uma imaginação, um pensamento que tu está tendo, que gera esses sentimentos, que gera toda essa descarga hormonal, essa descarga bioquímica no teu corpo, no teu cérebro, ou se aquilo realmente é real, está acontecendo. O teu corpo reage da mesma forma. E tá tudo bem entrar em modo de sobrevivência. Isso é importante, né? Isso é assim desde que o homem das cavernas era assim. E isso era importante para sobreviver naquele momento. Mas depois que passa essa ameaça, o corpo entra em estado normal de novo. O sangue volta a circular nos órgãos de forma normal. A gente volta com a respiração normal, com o ritmo cardíaco normal, né? E isso acontece não só no ser humano, com os animais também é assim. Como um exemplo, sei lá, se um leão está correndo atrás de uma zebra, né? Essa zebra também tem toda essa descarga bioquímica, né, no seu corpo para poder entrar em modo de sobrevivência, para poder reagir, para poder fugir daquela ameaça, para poder ter força nos músculos, nos órgãos, para poder correr, né, e se livrar dessa ameaça. Mas depois que passa essa ameaça, o que acontece? Normalmente os animais eles dão uma tremida, né, descarrega aquilo lá e depois volta para a vida normal, segue o fluxo normal. Se essa zebra tivesse um cérebro humano, vamos dizer assim, um ser humano, o que provavelmente iria acontecer? Ia passar um tempo e ele ia pensar, e se esse leão volta? Ou se esse leão está aqui à espreita agora, né, esperando o momento certo para atacar? Ela ia começar a sentir medo. Ia novamente entrar em modo de sobrevivência. Novamente ia começar o ritmo da respiração acelerar, do coração acelerar, descarregar toda aquela adrenalina, cortisol nos músculos, o fluxo sanguíneo se alterava. Ela ia entrar novamente em modo de sobrevivência, por mais que a ameaça não fosse real, né? Se ela encontrasse uma outra zebra e fosse contar a história, né, de novo, ela ia estar entrando nesse modo de sobrevivência, né? Por sorte da zebra, ela não tem um cérebro humano, né? Porque não é isso que acontece no mundo animal. Mas nós, seres humanos, nós ficamos quase todo o tempo com um pensamento nessas ameaças, que nos deixa em modo de sobrevivência. Por mais que aquilo não seja real, né? Dificilmente nós estamos na presença, vivendo em modo de presença, né? E normalmente não temos ameaça todo o tempo. Pelo contrário, as ameaças são reais, que acontecem na vida diária, são bem espaçadas, né? Quando a gente entra nesse modo de sobrevivência, a gente vai começando a criar fluxos nessa rede neural, né? A gente começa a criar caminhos entre os neurônios, né? Cria sinapses cerebrais que vão se acostumando com aquela forma, com aquela carga hormonal. E nosso corpo começa a se acostumar com essa carga hormonal e começa a ficar viciado nessa carga hormonal. Ou seja, como nós somos viciados em açúcar, em sal, em farinha branca, nosso corpo começa a pedir mais. Quando as células começam a se renovar, elas começam a criar mais receptores para esses hormônios, porque elas estão viciadas nesses hormônios. Então nosso corpo começa a querer mais disso.
E todo o tempo a gente está pensando, todo o tempo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? É um fluxo constante de pensamentos. E normalmente, 99,99% das vezes, nós não temos consciência dos pensamentos. São pensamentos, entre aspas, aleatórios, mas que não são aleatórios, né? Já vamos entender como que isso funciona. Se tem um pouquinho de dúvida disso, depois de terminar esse vídeo, fecha teus olhos e por 10 segundos coloca a tua atenção na respiração. Sente o ar entrando, o abdômen expandindo, com teu foco somente na respiração. Tu vai se dar conta que tu não consegue ficar nem 10 segundos focado na tua respiração. Quando se der conta, tu esqueceu da respiração. Ou seja, tua mente foi para outro lado. Vem um pensamento espontâneo, né? Então, aí tu se dá conta que tu não tem consciência dos teus pensamentos. Tu não tem esse controle sobre o que está pensando. Os pensamentos parecem que brotam aleatoriamente na mente, né? Mas não são aleatórios. Por quê? Porque o corpo está viciado naquelas emoções. Às vezes em medo, às vezes em tristeza, às vezes em angústia. Em qualquer tipo de energia, de emoção, o teu corpo está viciado. Então, quando tua mente está livre, automaticamente vem um pensamento nessa linha para te sentir medo. Independente que seja, pode ser no local de trabalho, pode ser em casa, pode ser no trânsito, pode ser caminhando na rua, porque teu corpo necessita mais daquela carga hormonal. Então aquele pensamento gera um sentimento que começa a descarregar toda essa bioquímica no teu cérebro, reforçando essas sinapses cerebrais, né, e alimentando o teu corpo com essa energia. Então, ao longo do tempo, nós vamos se acostumando a viver em modo de sobrevivência. E esse é um modo instintivo, porque quando o nosso corpo entra nesse modo de sobrevivência, é a parte de trás do cérebro que se ativa, que é a parte menos criativa, que é a parte mais instintiva, de mais reacionária, de reagir a essa ameaça, né? Sem criar coisas novas, né? Eu anotei alguns tópicos aqui para poder seguir, vamos dizer assim, né? Então, pensamentos geram reações químicas, né? Que faz nosso corpo sentir tudo isso, né? Ok. Pensamentos e sentimentos criam a nossa realidade. Ou seja, o que acontece, voltando para aquelas teorias físicas, onde a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco, é onde a energia vai colapsar, né? Onde está colapsando aquela possibilidade infinita, a gente está sempre colapsando num ponto. Então, onde a gente coloca nosso pensamento, nosso sentimento, nossa emoção, a energia está colapsando naquele ponto. E se a gente tem pensamentos e sentimentos de medo, de escassez, de tristeza, de qualquer tipo de emoção, a gente está criando essa realidade. A nossa realidade física está colapsando naquele ponto, né? E a gente vai ter mais situações que nos geram estresse, que nos geram medo, ou que nos geram insegurança, ou que nos geram escassez, independente do que seja, né? Nós temos memórias, nosso corpo guarda essas memórias, né? E desde quando a gente nasce, a gente tem crenças do sistema familiar, da cultura que a gente nasce, e a gente assume, e isso fica gravado no nosso DNA, nas nossas células, essas memórias. Então a gente vai reacionando ao longo do tempo, conforme essas memórias, esses padrões que a gente vai criando. E a gente cria uma personalidade, que a gente acha que a gente é dessa forma. Então as pessoas falam, não, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, né? Pode estar assim desde os 7 anos de idade, pode estar há 10, 20, 30, 40 anos dessa forma, né? E teu corpo se acostumou tanto com aquilo, tem sinapses cerebrais tão fortes, que aquilo é o normal, que tu assume aquilo como a tua personalidade, de ser irritado, de ser estressado, ou de ser medroso, ou de ser tímido ou tímida, não importa. Mas isso não precisa ser sempre assim. Isso pode ser mudado. A gente consegue mudar essas sinapses cerebrais. A gente consegue mudar a nossa forma de ser, né? Então isso eu quero passar para vocês,
que a partir do dia 15 de fevereiro agora, nós vamos iniciar um trabalho, né, que se chama uma jornada de transformação da vida. São 42 dias a partir do dia 15 de fevereiro. 42 dias que eu vou estar te acompanhando de forma online, né? E como que funciona essa jornada, né? A gente faz encontros semanais em grupo, e são grupos pequenos, né? A princípio um grupo bem pequeno, entre 10 e 15 pessoas no máximo, né? Porque a gente tem encontros semanais em grupo e encontros pessoais, né? Então, a partir da primeira semana eu vou passar rotinas diárias bem simples e práticas bem específicas, né, meditações bem específicas, justamente para começar a mudar essas sinapses cerebrais, começar a mudar o nosso ponto de atração, o nosso foco, onde a energia vai colapsar, né? Da infelicidade para felicidade, né? Da tristeza para alegria, né? De relacionamentos complicados, não saudáveis, para relacionamentos saudáveis, da escassez para abundância. E a gente tem como trabalhar isso, né? Com práticas bem direcionadas, bem específicas, que começam a mudar essas sinapses cerebrais no teu cérebro, começam a mudar essas descargas hormonais no teu corpo, né? Então, durante 42 dias, uma vez por semana, eu vou te passando essas práticas. E a cada encontro semanal, a gente vai tendo a devolutiva, né, do grupo, das pessoas que fazem parte desse grupo, e a gente vai passando novas rotinas e novas práticas que vão agregando aquilo para ir mudando, né? E por que 42 dias? Porque a gente começa a criar um hábito, né? Um hábito de ser feliz, um hábito de ser melhor, um hábito de começar a criar sinapses cerebrais para a tua melhor versão, né? Independente de como tu esteja hoje, né? Porque passa 21 dias, 28 dias, quando passa 40 dias, 42 dias, a gente começa a criar esse hábito e começa a ser mais automático fazer as coisas de outra forma, né? A gente cria hábitos todo o tempo na nossa vida, né? Nós temos o hábito de ser nós mesmos. Tu tem o hábito de ser quem você é hoje. Isso é um hábito, mas esse hábito pode mudar, né? Assim como a gente cria hábitos, por exemplo, de escovar os dentes. Quando tu desperta pela manhã, tu não precisa pensar, o teu corpo já sabe, ele vai automaticamente para o banheiro, né? Tu escova os dentes, ou, por exemplo, de dirigir, né? Tu cria um hábito, tu pode estar dirigindo, às vezes tu nem lembra do caminho que tu percorreu enquanto dirigiu, tua mente estava pensando em outras coisas, tu não lembra de trocar as marchas, tu sabe, teu corpo já criou esse hábito, tu já sabe, mas aí que vem a presença. O mais importante é estar presente em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Provavelmente, a primeira vez que tu sentou num carro para dirigir, tu tinha que estar presente. Tu não podia estar pensando no futuro, nas contas para pagar, no passado, o que aconteceu. Não, tu tinha que estar ali para saber trocar quais pedais tu tinha que pisar, que marcha tu tinha que colocar, tu tinha que estar bem presente. Mas depois que tu começou a acostumar, dirigir a segunda, terceira, quarta, quinta vez, começou a acostumar, tu não precisa mais estar naquela presença porque teu corpo cria um hábito, né? E essa é a ideia, a gente desprogramar essas crenças, essas memórias inconscientes, né? E criar outros hábitos na nossa vida que nos levem para uma vida mais saudável, mais plena, mais feliz. Então, passados esses 42 dias, tu começa a criar um hábito de fazer essas coisas automaticamente. E isso te leva para um outro patamar.